Bom, então, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. A expectativa aqui estava alta aí para hoje. Nossa colega Rita, que teve essa ideia, né, do nosso grupo de pesquisas para que nós fizéssemos palestras, né, lives. Eu até fiquei na dúvida sobre que nome a gente dava, né, se a gente falava fazer uma palestra ou uma live, mas a ideia é que nós pudéssemos compartilhar o nosso trabalho, né, que nossas pesquisas, né, pessoais que nós desenvolvemos em paralelo lá com os estudos dos livros negros. E então, Rhodes está iniciando, né? Nós pretendemos fazer outras apresentações aqui, né? Então, eu vou apresentar o Rhodes Sigrist, não sei se é assim que pronuncia. Ele é psicólogo pela PUC de Campinas, especialista em psicologia analítica pela Unicamp, especialista em psicologia arquetípica pelo Instituto Ímpar e coautor do livro Os Livros Negros de C.G. Jung e a Descoberta da Alma. E hoje ele vai falar, né, o seu tema de pesquisa pessoal, né, sobre a psicologia arquetípica e os livros negros. Então, eu vou pedir que vocês guardem as perguntas para o final, né? Nós vamos ter um tempo aí de apresentação e no final nós vamos poder fazer perguntas e conversar com o Rhodes, tá bom? Rhodes, a palavra é sua. Obrigado, Sabina. Boa noite, pessoal. E bom, primeiramente eu quero ficar muito agradecido, né, por estarmos inaugurando, né, esse projeto aqui para a gente conversar um pouco sobre as nossas pesquisas, os nossos estudos, e eu estar inaugurando, inclusive, com essa primeira palestra, né, com essa ideia que a Rita teve. Então, algo que eu tinha imaginado para trazer aqui, como é um assunto bastante extenso, conseguir condensá-lo em 40 minutos foi um desafio para conseguir organizar o esqueleto, né, dessa apresentação que eu vou fazer. Então, eu formei alguns slides, mas esses slides aqui eles são como guias, tá? Eles vão servir mais como uma maneira da gente fazer essa conversa, né, esse diálogo, tanto com a obra da psicologia arquetípica, quanto esta obra aqui do Jung dos livros negros, né, fazer esse crossover, né. E também só uma coisa, só para me localizar, para eu saber se eu não vou chover tanto no molhado assim, para saber quem aqui não conhece e quem conhece a psicologia arquetípica, eu tenho uma noção mais ou menos, porque eu vou pegar algumas coisas mais básicas assim para a gente ir conversando, né? Até tudo bem que ela é meio direcionada, mas só para saber se eu vou chover muito no molhado. Se alguém puder falar, né? Se olha, eu conheço um pouco, só para para ter uma noção. É que eu não vejo. Eu tenho alguma noção muito assim sutil por causa do Gustavo Barcelos, né? Que Ah, acompanho algumas palestras, algumas coisas. perfeito. Então, Então já tem alguém que falou que não conhece, que é Valesca, no chat. Tá, então tá. Então tem pessoas que conhecem, conhecem pouco, não conhecem, então tá, não vou chover tanto no molhado assim. Tá, eu vou abrir os slides daqui a pouco, mas eu queria só fazer uma pequena apresentação do título, né, da palestra, né, que é a inexplicável densidade do ser, né, fazendo um, um paralelo com aquela obra, né, a insustentável leveza do ser, não sei quem já viu esse livro do Milan Kundera, e eu tentei trazer a inexplicável porque tem um sentido, tá? Eu vou tentar trazer um pouquinho dele hoje, né? Não vou conseguir trazer toda a extensão e toda a profundidade que se tem, mas que esses dois termos que eu coloquei dentro do título da palestra fala de um direcionamento em relação ao tratamento das imagens, né? Mas a gente vai ver, inclusive, o que são essas imagens, né? O que é, digamos assim, a perspectiva delas, a fenomenologia delas.
E, bom, inexplicável e densidade tem uma questão ali de uma coisa não conceitual, trazer uma noção não conceitual, tem isso dentro do inexplicável, e a densidade como um movimento para baixo, né? Um movimento de catábase, um movimento de aprofundamento. Então, eu utilizei esses dois termos para trazer essa imagem junto com a minha apresentação. E agora eu vou tentar compartilhar a tela. Sabina, se me ajuda se eu compartilhei certo aqui, que a gente estava treinando aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Tem que abrir o slide antes. Ah, ele está aberto já, deixa eu ver. Você vai me orientando se deu certo. Aí eu vou compartilhar aqui. Tá Deu vindo. certo? Deu. Ah, perfeito. Tá em tela cheia? Tá em tela cheia. Ah, então ótimo. Então, isso aqui vai ser minha apresentação de hoje, né? Inexplicável densidade do ser, que é os diálogos da psicologia arquetípica com os livros negros de C.G. Jung. Então, eu vou só usar os slides como um guia, tá? Vou tentar não ficar lendo muito para não ficar enchendo, mas a intenção é formar realmente um diálogo. Então, o primeiro slide que eu fiz aqui, ó, é exatamente desse ponto que a gente vai partir. Vou introduzir um pouco do imaginário da psicologia arquetípica. Não vou nem falar do pensamento, mas do imaginário dela, porque há uma diferença. Então, aqui nós estamos falando sobre imagens, mas não sobre qualquer imagem. Deixa eu só fazer uma coisa, senão eu não vou enxergar aqui. Aí, eu consigo. Então, eu vou dar só uma lida nesse texto aqui, que eu retirei, inclusive, desta obra aqui, ó, que é do James Hillman, Psicologia Arquetípica. Esse aqui é um livro, ele foi reeditado, inclusive, pela editora Cultrix, e agora antes ele estava esgotado e estava bem caro, agora ele está bem mais acessível. Então, a página que eu tenho de referência é dessa versão antiga, tá? Eu não sei qual que é a página da versão atual. E aqui ele diz o seguinte: a qualidade autóctone das imagens como independentes da imaginação subjetiva que percebe leva a ideia de Casey um passo adiante. Primeiro, acredita-se que as imagens são alucinações, coisas vistas. Daí, são reconhecidas como atos da imaginação subjetiva. Mas então, terceiro, vem a conscientização de que as imagens são independentes da subjetividade e até mesmo da própria imaginação como uma atividade mental, como uma atividade dirigida, acréscimo meu. Imagens vão e vêm, como em sonhos, de acordo com sua própria vontade, seu próprio ritmo, dentro de seu próprio campo de relações, e não são determinadas pela psicodinâmica pessoal. De fato, as imagens são os fundamentos que tornam os movimentos da psicodinâmica possível. Elas exigem realidade, ou seja, autoridade, objetividade e certeza. Agora, como é que eu mudo isso aqui? Agora não dá para mudar. Ah, não, peraí. Como é que eu mudo agora o slide? Ah, nossa, foi muito. Deixa eu ver aqui. Nesse terceiro reconhecimento, a mente está na imaginação, em vez da imaginação estar na mente. O noético e o imaginário não mais se opõem. Contudo, isto é ainda psicologia, embora não mais ciência. É psicologia no mais amplo sentido da palavra, uma atividade psicológica da natureza criativa, na qual é dado à fantasia criativa o lugar principal. Bom, eu acho que esse parágrafo aqui, ele tem muitas coisas importantíssimas que eu queria ressaltar nele, né? Então, até vou voltar um pouquinho aqui, que eu já li ele. Então, tá, aqui ele está colocando que é o seguinte: nós não estamos falando de imagens como um produto pessoal, um produto da consciência. Ah, pense num cachorrinho, pense num elefante ou coisas do tipo. Não é sobre esta imagem que ele está dizendo. E também não é imagem como algo vindo da percepção. Ah, é algo que eu captei através da visão e aí eu vi que tem uma forma tal, 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 tal. Não é essa imagem que ele está dizendo.
ele está dizendo e referenciando imagem como, então, uma atividade autônoma da psique. Muito referenciado naquela ideia do Jung de que psique é imagem. A ideia aqui é que psique é imagem. Então, as duas coisas são praticamente a mesma. Só que aqui a imagem ela é autônoma, ou seja, eu não escolho como ela é. Então, que tipo de imagem é essa? Então, se nós não estamos tratando de imagens da consciência, então, quanto mais rebaixada, digamos assim, a consciência tiver, mais essas imagens podem se mostrar livremente quem elas são. Então, nós temos várias formas que isso acontece. Por exemplo, nos sonhos, nos livros negros isso acontece também, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, e na imaginação ativa, por exemplo. São alguns exemplos que eu estou dando, não se cabe apenas a eles. Mas, então a gente está vendo como algo que vem de uma não decisão minha. Ela aparece e ela. Porque se fosse da minha decisão, eu não pensaria algumas coisas, eu não sonharia algumas coisas. Ele estaria numa determinada lógica. Então aqui ele está trazendo a imagem nesse sentido, no sentido de algo que vem para além da minha vontade, que não depende da minha vontade para existir, mas aparece em mim de alguma maneira. E pode ser diversas aqui, pode ser através inclusive do fantasiar. Imagens, a gente está falando sobre fantasias aqui também. Deixa eu ver mais alguma outra coisa aqui. Isso aqui já peguei. E aqui também tem uma outra coisa interessante. Aqui, quer ver? Eu vou voltar aqui, ó. De fato, as imagens são os fundamentos que tornam o movimento da psicodinâmica possível, que elas exigem realidade, ou seja, autoridade. Então, o que acontece? Ao tentar trazer essas imagens para uma linguagem que eu já conheço, elas costumam deixar de falar no termo delas. Elas param de falar no termo delas e, consequentemente, elas começam também a adoecer. Também. Quando a imagem não está falando nos próprios termos, ela tem uma forma de adoecimento. Cada uma tem o seu estilo. Então, elas têm a própria maneira de ser. Cada fantasia tem a sua própria forma de ser e ela busca relacionamento, inclusive. Elas não aparecem sozinhas. Como diria o próprio Rimo, elas são tândens, elas vêm junto com outras. Os deuses nunca estão só. Então, deixa eu ver mais aqui. Aqui é interessante, porque aqui, quando ele fala que a mente que está na imaginação, ao invés da imaginação estar na mente, aqui ele desloca, então, a imaginação como sendo um produto das minhas experiências pessoais. Ele tira que a imaginação, eu sonhei alguma coisa porque eu vi esta coisa durante a tarde enquanto estava, sei lá, tomando sorvete. Isso explicaria porque eu sonhei alguma coisa. Mas, quando a gente coloca a imagem, né, coloca ela no campo de mestre, ela que está comandando, inclusive, a minha consciência, então, de alguma forma, eu não sonhei isso à toa. Porque diversas coisas aconteceram no meu cotidiano, por exemplo, mas eu sonhei exatamente com aquilo. Então, a imagem também é específica, dentro da forma como ela se apresenta. Ela quer dizer alguma coisa sobre ela mesma na forma cuja qual ela está se apresentando. E aí tira um pouco da questão sobre o que fazer com isso, e a gente vai para um outro lugar, o que isso está fazendo comigo. É uma outra forma de se ver. Tá, e passando um pouco aqui, então a gente está indo para as imagens da alma. Aqui, então, se a gente está falando sobre essas imagens que advêm do inconsciente, estamos falando dessas imagens da alma. Mas o que é alma? Né? O que se dá para definir? Que, na verdade, né, não é uma possível definição, mas para a gente ver como a alma ela, ela funciona por si própria, né? Como ela atua por si própria. Então, aqui eu peguei essa pequena frase do Revendo a Psicologia, depois eu vou lembrar a página que eu esqueci de colocar aqui. Mas, por alma,
entendo, antes de mais nada, uma perspectiva em vez de uma substância. Uma perspectiva sobre as coisas em vez de uma coisa em si. Essa perspectiva é reflexiva. Ela media os eventos e faz diferenças entre nós e tudo aquilo que acontece. Entre nós e os eventos. Entre aquele que faz e o que é feito. Há um momento reflexivo. E o cultivo da alma significa diferenciar este chão intermediário. Então, acho que a primeira coisa interessante aqui a ser ressaltada dentro desse parágrafo do Hillman é que é o seguinte: quando estamos falando sobre alma, nós não estamos falando sobre uma substância, nós não estamos falando sobre substantivos, nós estamos falando sobre adjetivos, sobre qualificadores, sobre algo que qualifica uma experiência, algo que qualifica como algo é apresentado, inclusive. Se eu ver a mesma imagem, mas com óculos de Poliana ou com um óculos de tristeza, não é mais a mesma imagem que está sendo apresentada, apesar dela ter a mesma forma. O colorido dela não é mais o mesmo. Tanto é que dentro da alquimia, isso também tem no livro do Hillman, da Psicologia Alquímica, a forma como a alma se apresenta é por cores, que é uma metáfora. A gente está falando de cores, mas agora como uma metáfora. Inclusive, quando ele fala aqui que a alma acontece dentro deste momento reflexivo, dentro da alquimia, o Hillman ele percebe que o despertar da alma está nesse momento do prateado, né, da albedo, aonde começa uma reflexão, aonde que propicia que alguma coisa retorne para que ele me olhe de volta. Eu estou olhando uma imagem de volta. Ela não está só acontecendo no mundo, ela não está só acontecendo num lugar que não me afeta, aqui ela afeta. No reflexivo ela afeta, ela me atravessa de alguma forma. Ou seja, só é possível haver reflexão também se haver algum incômodo. Por isso mesmo, uma das atividades da alma é patologizar. Este incômodo traz a possibilidade de vir uma reflexão, de que a imagem ganhe sentido próprio, não mais o sentido que eu quero, eu tenho que revê-la. Quando a gente está revendo algo, né, até o próprio título do livro, é para ver melhor, é para ver diferente, para ver alguma coisa na mesma coisa que eu não vi. Trazer outros aspectos sobre isso. Então é um outro campo, né? Inclusive naquele primeiro referencial que eu trouxe, ele comenta ali que nós não estamos falando agora de uma psicologia científica, mas ao invés disso também e principalmente de uma psicologia mais poética, mais artística, porque a narrativa da ciência, do campo científico, difere algumas coisas do campo da arte. Uma delas é que o campo científico busca sempre ser muito coerente. Ele busca uma coerência, busca muito algo que tenha uma verdade ali no sentido mais. Não no sentido relativo da palavra verdade, mas no sentido mais fixo da palavra verdade. Como é essa verdade, o fato, né? Uma verdade factual, achei a palavra. É nesse sentido. Então, quando a gente está falando sobre imagens, elas são inesgotáveis, elas estão trazendo uma maneira outra de se ver as mesmas coisas. Então, para que isso aconteça, a gente busca fantasiar melhor. Se eu tenho mais fantasias, eu não preciso ficar trocando literalmente de coisas na vida. Eu posso rever as coisas que eu me relaciono. Relacionamentos, por exemplo, e tudo mais. Então, esse é um ponto, porque aí, dentro dos livros negros do Jung, ele está falando com seres que, em suma, ele pergunta a esses seres, ele busca aprender alguma coisa. Quem que é você? Como é que você é? Eles são várias qualificações. Então, tem seres ali que são cegos, que são mancos, que são alados e por aí vai.
E todas essas características são qualidades que estão sendo trazidas para o Jung de ver que, opa, que tipo de qualidade eu estou me relacionando aqui? Que aspecto é esse? Um aspecto mais fugidio? Se eu apertar muito, ela espana? Esse aqui é um aspecto mais duro? Então, ela vai se apresentando conforme a imagem, né? A imagem traz esta maneira. E aqui a gente vai entrando agora numa uma referência que eu tirei do livro Lamento dos Mortos, né? Livros Negros, a alma da psicologia de Jung. Aqui é um pequeno diálogo que eu recortei, e eu peguei ele exatamente como ele estava escrito. Então, está escrito livros pretos aqui, porque na edição da Voz está escrito livros pretos aqui também, tá? Esse livro, inclusive, ele é uma série de diálogos entre o Sonucham Dasani e James Hillman, e eles aconteceram para divulgar e conversarem na época que foi o lançamento do livro vermelho. Mas o Sonu já tinha conhecimento aqui dos livros negros, ele traz aqui dentro do livro, que colocou aqui. Então, cabe aqui, quem tiver curiosidade, é bem bacana depois a continuidade aqui, esse diálogo, tá? Eu tive que fazer um pequeno recorte. E olha aqui que o Sonu ele fala, né? O que se encontra inicialmente nos livros pretos, né, os livros negros, é uma série, uma sequência de fantasias. O que Jung então fez, ao refletir sobre elas, é sugerir que por trás das figuras múltiplas, por trás das várias fantasias, está um processo natural de desenvolvimento. Isso está em seus escritos acadêmicos. Por exemplo, a Dama de Cabelos Vermelhos, Salomé, Kali, todas são a alma dele. Elas eram a ânima. Há um processo de condensação de uma multiplicidade de figuras ou imagens. Aí o James Hillman pergunta aqui, o Hillman dando uma de Hillman, redução? Aí eu sou nu. Digo condensação, porque todas combinam em uma, no que ele chamava naquela época de imágos subjetivas, o que indica como ele mudou da expansão múltipla e caracteriza sua cosmologia pessoal para a indicação de uma sequência de estágios no processo de individuação, com algumas formas típicas. Primeiro, imágos subjetivas e, mais tarde, como ele os chamou, arquétipos. Então, o que é interessante aqui nesse diálogo é, é essa percepção que o Sonu ele viu dessa mudança de, opa, eu não estou falando sobre imagens apenas do meu repertório pessoal do que eu conheço, né? Essas imágos subjetivas. Aqui, quando ele fala dos arquétipos, a gente está indo para um campo do inconsciente impessoal. Alguma coisa que não é da minha escolha, eu não tenho controle sobre ela, mas ela aparece para mim, de alguma forma. Então, ela tem a sua própria forma de dizer, sua própria forma de viver, de ser, de experimentar alguma coisa, de sofrer alguma coisa. E é exatamente isso que acontece nos livros negros. A gente percebe que cada personagem que está ali tem um estilo de ser. Tem um personagem que vai lá e seduz, tem outro que vai lá e chora, tem outro que é um gaúcho, tem outro que nega, fala, não vou ensinar nada para você aqui, sai daqui, não estou afim. Então, tem vários diálogos ali com uma multiplicidade. O interessante aqui é perceber que essa multiplicidade busca uma relação e um diálogo. Essa relação aqui que acontece é formada através de um diálogo. E aqui, o que que eu coloquei? Ah, aqui, ó. Essa aqui é uma... Eu retirei do Livro Negro 2. Livro Negro, volume 2. O Jung, quando ele está conversando ali com a figura do Elias. E Jung, o que vejo com meus próprios olhos, justamente isto me é inconcebível. Tu, Elias, que és um profeta, a boca de Deus, e ela, a Salomé, um monstro sanguinário e lascivo. Vós sois o símbolo de extremas oposições. Aí o Elias diz:
Nós estamos realmente juntos e não somos símbolos. Somos reais e estamos juntos. O que é interessante aqui nessa fala do Elias é que ele está falando o seguinte: olha, você está tratando a gente como se fosse uma criação da sua própria vontade. Nós não somos a criação da sua vontade, nós somos reais por nós mesmos. E independente do que você acha que somos, nós temos o nosso próprio estilo de ser, a nossa própria forma de aparecer. Então aqui tem uma característica que é muito interessante, que ele sai dessa. Aqui também vou colocar nos próximos slides, tá? Porque aqui, nesse fato de realidade, é devolver, né? Nem garantir, é devolver à imagem a sua independência. Ela não precisa ser coerente. Uma imagem do consciente, ela não precisa ser coerente. Inclusive, se ela for coerente, talvez tenha algum problema. Talvez até ela suma. Porque é como se aquela frase, né? Um bom poema é aquele que eu não entendo por completo. Porque aí eu posso revisitá-lo diversas vezes. Ah, eu entendi, mas não entendi tanto. Tem uma partezinha aqui que ele está meio estranha. Então ele continua com esse ponto ali. E aqui tem um outro ponto aqui, inclusive, que eu estou trazendo essa pergunta, né? Se então as imagens da alma não são símbolos, né? Pegando este referencial aqui, qual o problema para a alma de tratar tais imagens como um símbolo, né? E aqui eu estou tentando destacar o problema para a alma. Ou seja, o que me faz eu perder a alma? Quais são os tipos de tratamento que me faz com que eu perca a alma? Eu perca essa conexão com ela de alguma forma. E aqui eu trouxe só esse recorte aqui do chat GPT do Google, que eu não sei qual que coloca ali que um símbolo, então, né, só um exemplo aqui de dicionário, né? Que um símbolo é um signo, uma marca ou imagem que representa ideias abstratas, objetos ou sentimentos, baseando-se em convenções culturais ou sociais. Ok. Ou seja, nesse sentido que ele está colocando, o símbolo ele quer dizer uma outra coisa. Ele está se apresentando de uma forma, mas ele quer dizer outra. E aqui aqui vai chegar numa parte importante que eu destaquei do Revendo a Psicologia. Então, ou seja, a linguagem simbólica é alegórica de uma certa forma, transmite um significado oculto ou figurado diferente do anunciado. Mas e daí? Aqui começa, né, que é o Hillman já dizendo. A alegoria, né, mantém a autonomia e a realidade dos deuses à distância. Ao serem usados como exemplos morais ou homilias educativas, não são mais poderes, mas, ao invés, truques técnicos, categorias, conceitos. Tornam-se interpretáveis. De uma outra forma de se dizer é o seguinte: quando algo se torna um símbolo, né, uma alegoria, nesse sentido que ele está colocando, ele se torna interpretável. Ah, a pomba é símbolo da paz, que nem tem aqui nesse exemplo aqui em cima. Ó. A pomba é símbolo da paz, a balança da justiça e tudo mais. Então, se torna um símbolo que faz um trabalho para a consciência, que ainda está buscando uma consciência, só que está ali de uma forma mais alegórica, né? De uma forma mais fantasiada, nesse sentido. Tornam-se instrumentos da razão em vez das próprias formas que organizam a razão. Então, continua reforçando o eu. Né? Este tipo de forma de tratamento, de olhar para uma imagem dessa maneira, reforça o que eu já sei. Né? O eu é sempre aquilo que está à disposição da consciência. Então, tratamos pessoas míticas como alegorias, sempre que desejamos esquecer ou negar-lhes suas peculiares naturezas patológicas. A alegoria é uma reação defensiva da mente racional contra o total poder da propensão irracional da alma
para personificar. Deixa eu só ver. Ah, tem mais aqui. Quando as imagens não mais nos surpreendem, quando podemos esperar o que significam e saber o que intencionam, é porque temos nossas simbologias de sentidos estabelecidos. As imagens se tornam conceitos pré-definidos, tais como passividade, poder, sexualidade, feminilidade, da mesma forma que as convenções de uma poesia alegórica. A psicologia, como tal poesia, utilizando-se de técnicas alegóricas semelhantes, também pode se tornar uma defesa contra o poder psíquico de imagens personificadas. Ou seja, essas imagens personificadas, se elas têm autonomia, se lhe é concebidas autonomia, elas falam na própria linguagem. Elas não estão interessadas em me agradar, digamos assim, em extirpar uma angústia. Aqui, ela diz: bom, quando você estiver sofrendo, é o meu sofrimento. A imagem está dizendo: esse sofrimento é meu. Você está passando por isso junto comigo. Agora você percebe as coisas de uma outra maneira. Esse sofrimento tem a ver comigo, de alguma maneira. Né? Não vou me estender muito aqui, porque já estamos chegando no nosso tempo aqui. Deixa eu ver só. Acho que faltam só mais 2 slides. Então, nos livros negros, Jung não está se relacionando com seres simbólicos, mas com figuras míticas personificadas. Qual a diferença psicológica dessa atitude mítica? Aí trago outra passagem do Hillman, que o personificar reconhece a alma como pré-existente à reflexão. Personificar, ou seja, se é pré-existente à reflexão, é pré-existente também à consciência. Existe uma consciência antes da minha, e que é tomada por algum personagem de alguma forma. Então, o personificar é um modo de ser no mundo e de experimentar o mundo como um campo psicológico onde as pessoas são dadas com os eventos. Assim como os eventos são experiências que nos tocam, nos movem e nos chamam. Então, aqui, quando há esse personificar e é concebida essa realidade para esses personagens da alma, eles realmente começam a nos tocar. Mas, em outra palavra, eles nos animam. E a animação não tem a ver com felicidade, não tem a ver com agrado, com alegria, tem a ver com trazer uma diversidade de sentimentos que não são escolhas minhas, inclusive. São fenômenos que acontecem por vontade própria. Então, eles nos animam na forma deles. Essa própria forma de ânimo. Aqui, então, a gente entende que até mesmo uma depressão, uma melancolia, coisa do tipo, é uma forma de ânimo. É uma forma da alma falar sobre si, de trazer algum aspecto sobre si. E não de algo que deve ser corrigido, mas algo que pede um determinado tipo de relação sobre si mesmo. E uma forma de ser sobre si. Então, ao invés da gente corrigir, a gente aprende, apreende, é tocado, nos move para algum lugar. Um lugar que eu não escolheria se fosse da minha vontade própria. E aqui é o último slide, aqui, que é uma frase que tem lá no. Deixa eu ver se. Ah, tá certo, eu consegui enxergar. Está no meu capítulo dos livros negros de C.G. Jung e a Descoberta da Alma, o livro que a gente fez aqui. E só para fechar. Mas essas figuras, né, que aparecem nos livros negros, como Elias, Salomé, Ra, isso aqui é um acréscimo meu, tá? Não são históricas. Não estão contando histórias. Elas são fantasias. Há aí uma percepção profunda. As figuras históricas são reais em seu sentido psicológico, elas estão apresentando na realidade, acrescento aqui, a realidade delas, a realidade psíquica a Jung. Elas são específicas. Dizem ao sonhador quem elas são, ou seja, algo, alguém que sou e não sei. Portanto, essas figuras históricas não são produzidas por causa de uma percepção externa. Isso seria negar sua interioridade e profundidade. E sim facilitadores para entrar em um campo incomum sobre algo que em mim desconheço.
É como se essas figuras históricas emprestassem a Jung um óculos para que outra realidade lhe fosse apresentada. Apenas um radicalmente não eu pode mostrar o que em mim não sei. Então, essa foi a. Acho que acabou agora os slides. Tenho, acabou mesmo, que já deu. Então, foi essa a minha apresentação, pessoal. Tentei fazer o mais resumível possível para conseguir caber em 40 minutos aqui. Obrigada, Rhodes, obrigada. Eu vou abrir aqui para as perguntas, mas eu acho que eu vou ser a primeira a te fazer uma pergunta. Quem tiver alguma colocação, pode colocar aí no chat, tá? Mas eu vou começar aí com uma pergunta. é, é, é. Quando você falou sobre a imagem, que ela chega, que a imagem ela tem uma existência própria, né? Mas normalmente nós atribuímos à imagem um sentido, né? Então, nós no sentido ego, né? E isso é o que mais acontece, né? Quando, por exemplo, você falou, a pomba é símbolo da paz, a balança é símbolo, né, da justiça. E essa leitura, ela é sempre egóica, né? Então, Então, a gente pode também falar de uma outra forma. Ela está a favor do que eu já sei, a favor da consciência. Porque ao eu trazer, por exemplo, uma pomba, chegou, sei lá, eu tô num sonho, vou dar um exemplo bobo aqui, só para. Eu tô num sonho que eu tô caminhando numa feira e aparece uma pomba, por exemplo. Ao tentar a gente tentar entender essa pomba de uma forma interpretativa ou conceitual, aí eu vou lá num dicionário de símbolos, não descartando isso, tá? Não é sobre isso. Mas a questão é, quando eu estou tentando trazer isso, eu tô ao mesmo tempo possivelmente matando essa pomba. Eu talvez esteja tentando não conversar com ela e tipo falar, então você apareceu aqui no mercado porque você quer trazer paz. Eu não sei. Vai que essa pomba tem um outro aviso na perninha dela dizendo o seguinte: vai haver uma guerra daqui a 2 dias. Eu não sei. Não tem aquela pomba correio? uhum, Então, quando eu estou conversando com a imagem, eu também estou conversando com aspectos que ela traz sobre si mesma. Então, eu vou até a pomba. Eu converso com a pomba, eu trato ela como um ser, mas, opa, peraí. Eu vou percebendo alguns detalhes dela. Por exemplo, tem um outro livro do Hillman que ele traz isso em vários exemplos que eu acho fantástico esse livro. Eu sempre cito ele, que é o Ficções que Curam. Que ali, uhum, inclusive, tem um capítulo que ele vai mostrar até quando o psicologismo quando acontece uma atitude interpretativa que ela é antipsicológica. A gente acha que está sendo psicológico, mas está falando, olha, eu estou me defendendo contra alguma coisa. Mas o que tem de alma ali? Quero buscar a alma. Então, se eu quero buscar a alma, eu não estou buscando aquilo que eu já sei. Ah, eu já sei que eu sou isso, eu já sei que estou sofrendo, eu já sei que eu sou uma vítima de não sei o quê. Tudo bem, isso aqui eu já sei. Mas o que tem além disso? O que tem ali que tem algo que tem um interesse, né? Se fosse de uma forma psicanalítica, qual que é o ganho disso aqui? A gente foca muito na perda, na falta, mas qual que é o ganho? Nesse estilo de animação, que pode ser através de um sofrimento também. Um sofrimento é um estilo de animação. É que a gente tem todos esses problemas da nossa contemporaneidade que coloca que o sofrimento é algo que tem que ser consertado logo. Tem que achar uma maneira de não estar sofrendo por N motivos, inclusive. Né? Mas eu interrompi você, Sabina, desculpa, não sei se não, não tem finalização. interrompeu, não. Em parte até ajudou a elaborar aqui. É porque, pelo que você está falando, me parece que numa tentativa de fazer contato aí com essa alma, a gente mata a alma. Mata pelo menos o que ela está trazendo para a gente. Se eu estou interpretando a pomba, né, e eu já atribuo um significado já pré-concebido, eu não estou ouvindo esse símbolo, né? Então, eu acho que estou dialogando
me conectando, né? Mas na verdade eu estou me distanciando, seria isso? Sim, então, aí tem um ponto bem importante que você citou, Sabina, que para que se converse com a alma, para trazer alma, é importante também uma atitude com a alma. Eu preciso de uma atitude com a alma. Então, por exemplo, tem naquele livro da Patricia Berry, né, O Corpo Sutil de Eco, que ela faz ali uma lista, né, de algumas atitudes que favorecem ou facilitam aquilo que o Riemann chama de soulmaking, né, de cultivo de alma. Porém, o que acontece? Não são normas, não são regrinhas, porque senão você também entra num lugar muito conceitualista. Só que o que acontece? Ah, existem algumas atitudes que favorecem a minha consciência. Como, por exemplo, a pergunta que eu fiz, inclusive, dentro da apresentação, o que eu faço com isso? Eu entendo que a coisa, ela não é nada. Ela é algo que está me causando um sofrimento, é algo que eu preciso resolver. Então, essa é uma outra perspectiva também. Se eu vou para a psique tentando resolvê-la, eu acabo ficando meio Hércules no Hades, meio maluco tentando matar tudo, porque eu não conheço as coisas que estão ali. Eu saio tentando bater tudo na força, ou no que eu conheço. Então, se eu trazer, porque a atitude interessantíssima dentro dos livros negros é que o Jung, ele não tenta resolver logo de cara, você não está me ajudando aqui a descobrir o que é, então tudo bem, então eu não vou mais falar com você. Ou resolve isso, então você é muito teimoso, não vou falar mais com você. Então ele busca achar uma maneira de animar essas figuras. Inclusive, no Lamento dos Mortos tem até essas referências ali. Ele busca animá-las. Peraí, se eu deixar esse cara parar de falar, eu não vou acessar tal lugar. Por exemplo, o Ra. Se eu interferir muito na conversa que ele está tendo com a alma, ele não vai falar. Ele não vai conversar comigo, ele não vai entregar o ouro de graça. Então eu tenho que achar uma atitude que favoreça para que ele continue interessado em mim. E tem várias atitudes que favorecem o desinteresse. Tipo, a alma vai embora rapidinho. Você não está interessado? Tchau. Fica aí com a sua razão. Então é sempre uma via de mão dupla, né? Do ego em relação ao inconsciente, do inconsciente em relação ao ego. São duas Sempre é uma via de mão dupla. atitudes. É. Tem comentários aqui no chat. É, quer abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente? M. Acorce. Então eu vou. A alma tem sua própria intenção. Essa intenção é impessoal. Se ela é impessoal, por que ela se manifesta para esse indivíduo em específico? Considerando que a mensagem da alma é arquetípica, por que ela se manifestaria para um indivíduo em específico? Então, vamos lá. Bom, por exemplo, o impessoal eu vou entender assim. Na humanidade, independente de algumas coisas, todo mundo vai ter uma mãe, por exemplo. Todo mundo vai ter tristeza. Todo mundo vai ter raiva. Esses aspectos a gente considera que são impessoais porque eles não dependem de mim para existir. A raiva acontece em todo mundo. A imagem da mãe, aqui, por exemplo, citando, ou sei lá, uma outra aí, um raio, acontece em todo mundo de alguma forma ou de outra. Então elas são impessoais porque elas não dependem de mim para existir. Esse é um ponto, né? Aqui tem outro ponto aqui. Se ela é impessoal, porque se manifesta em um indivíduo específico. Mas aí que está também o ponto. A manifestação dela em um indivíduo específico vai qualificar esta experiência impessoal. Por exemplo, ninguém tem a mesma mãe. Tem mãe, tem uma mãe brava, tem a mãe acolhedora, tem a mãe que chora, tem a mãe que prende, e por aí vai. Então, a gente vai entender ali que é um qualificador. E através desse qualificador, eu vou entender que esta experiência arquetípica que eu estou tendo está sob regência dessa qualidade.
E quando eu vou conversando com essa qualidade arquetipicamente, não mais pessoal, puxa, é por causa que minha mãe era assim, por exemplo. Aí eu falo, não, peraí, mas essa qualidade é só isso que é uma mãe, por exemplo? Ela é mais que isso. Então, eu permito com esta mãe da fantasia, ela conversa, o que a gente faz, por exemplo, na análise. Ela conversa, ela está ali. Não está a mãe real ali do lado. Não traz, vai, traz sua mãe junto aqui. Tenta não fazer isso, pelo menos. Mas, trazer ela uma ideia, uma fantasia que está vindo ali. A forma como eu lembro é uma forma também de como essa fantasia está atuante. A memória também está sendo trazida ali. E ela vai ser trazida de acordo. Puxa, então essa mãe é sempre uma mãe que não escuta você. E eu vou começando a conversar com a qualidade desta mãe. Mas espera aí, ela não escuta nunca? Mas por que que então ela é tão interessante? Por que ela está sendo trazida para cá? Porque eu vou trazendo também, junto dessa conversa, outras qualidades que estão envolvidas dentro dessa experiência chamada mãe. Como ela não se limita a apenas à minha experiência pessoal, ela tem uma multiplicidade de experiências, tem outras formas de ser. E que não cabe apenas a um indivíduo específico. Não é só a minha mãe. Pode ser que eu tenha uma amizade que seja como uma mãe para mim, ou um trabalho, ou coisa do tipo. E aí, então essas qualidades não se determinam através de um sujeito específico. Então eu vou ver como elas acontecem em mim. Qual a qualidade que elas estão trazendo sobre elas e que elas estão manifestando de alguma maneira, porque elas talvez estejam adoentadas por não poderem ser elas mesmas, por ela ser só uma. Ela tem outras qualidades, outras formas de ser também, que até então, por algum motivo, talvez não tenha ainda atingido o campo da relação com a nossa consciência. Então a gente tenta ter atitudes que facilite a alma, dela se apresentar em outras formas, né? Que eu acho que eu respondi a pergunta ou não. Ele colocou uma outra pergunta. Dentro do que você falou, não sei se está dentro da pergunta, eu acredito, né? Porque quando você fala, né, que o impessoal ele adquire uma qualidade ali, né, para se apresentar, então eu fico me perguntando, né, nos livros negros, os personagens eles também sofrem transformações, né? A gente vê as Uhum. transformações que o próprio Elias sofre, né? E tantos outros. Se não fosse essa atitude de diálogo, né, do eu de Jung, talvez ele não testemunharia essas transformações. Ele tem que alimentar ali, né? Porque essas figuras, de uma certa forma, elas precisam ser alimentadas. Se elas não forem alimentadas, elas param de falar. É mais ou menos como funciona o fogo. Se eu parar de dar combustível para o fogo, uma hora ele extingue. Uhum. Se eu pa- ou seja, a qualidade de como alguma coisa se apresenta tem relação da forma cuja qual ela é alimentada também, da qual ela eu entrego esse interesse para ela. Então, que tipo de qualidade eu estou dando para ela? Então, por exemplo, se eu estou tratando uma imagem de uma forma desconfiada, ela vai me tratar assim também. Ela vai me devolver a qualidade do que eu estou entregando para ela como alimento. Por isso que ela é reflexiva, por isso que eu coloquei aquela parte ali. Ela é reflexiva por conta disso. Olha, isso que você está me entregando é como você está me alimentando. Não estou dizendo que eu estou querendo isso. Você que está me dando isso mais. Eu mudei. Eu quero outra coisa. Então, essa percepção dessa transformação, porque o Jung, o que ele faz ali nos livros negros? Ele serve as imagens. É difícil para um caramba. Vamos colocar ali que é uma atitude bastante maluca o que ele faz em relação a isso. É bem, né, coisa de doido. Não tem, então você não pode estar muito consciente para fazer um negócio desse, né? Mas o que ele faz ali é exatamente o quê? Dar a possibilidade que estas imagens se manifestem. Fala quem é você, deixa eu servir você, servir bem. E aí ele percebe que quando ele faz isso, elas começam a se transformar. E isso é interessante também. Começar a se transformar não significa
despatologizar. Não significa que elas não vão mais sofrer. Elas podem sofrer de outra forma porque se transformou em outra coisa. Então vem uma outra forma de sofrer também. Uma outra forma de patologia. Uma outra forma de ser. Tem um segundo comentário ali que eu entrei na frente da pergunta dele. Nesse contexto, o self que se manifestaria na mensagem onírica arquetípica estaria dando ao indivíduo em específico uma janela de luz para fora do ego? Então eu não sei. Sabe por quê? Porque é, eu não sei se é uma mensagem, eu não sei se. Eu não sei o que, que o sonho está trazendo. Então, se eu entender que o sonho é uma mensagem, arquetípica e tudo mais, eu vou entender ali que o sonho ele quer me dizer alguma coisa que eu tenho que descobrir essa coisa. Eu vou adotar talvez uma postura. Qual que é a questão ali? Para a gente também se aproximar da alma, a gente precisa de uma linguagem de alma, uma forma de linguagem, de uma linguagem de alma. Então, o que é que acontece? O sonho, eu vou entender que ele não está nem aí para o meu ego. Começa por aí. Ele não está ligando muito para o meu ego. Se ele tivesse ligando, eu não teria pesadelo, eu não ficaria incomodado, eu não é, sonharia que estaria caindo de um lugar, quebraria minha cara, que alguém está dando um tiro em mim. Um monte de coisa eu não sonharia. Então, esse recado não é para o ego, mas atinge o ego. Isso que é interessante. Vai acabar atingindo ele invariavelmente. Tem sonhos que não querem ser lembrados. Então, eu vou entender que eles não são uma mensagem, eles querem ficar ali. Nossa, tentando lembrar esse sonho. Um dia, se ele o sonho quiser, ele vai querer ser lembrado. Se ele tiver vontade, ele se mostra de novo. Agora você pode me ver. Antes eu não queria que você me visse, não. Antes eu queria só ficar só aqui. Senão você vai fazer um monte de outras coisas ali comigo. Então, de novo, é a atitude, né? E o Hillman, ele tenta ter um cuidado maior com algumas palavras, né? Por exemplo, a palavra self. Ele vai entender, né, a- apesar da psicologia dele ser uma psicologia politeísta, não é uma religião. Ele fala bem isso a respeito. Não estou fazendo uma religião politeísta. Mas o que, que ele está trazendo? Que ah, eu sou uma multiplicidade. E se eu colocar que essa multiplicidade está a serviço de um, eu estou a favor da integração. Se eu estou a favor da integração, eu estou dizendo que todas as partes, de alguma forma, estão trabalhando para uma. Quando, na verdade, quando ela é politeísta, elas estão trabalhando para elas mesmas. A Afrodite não quer que, né, essa potência da beleza e do amor não quer que eu seja um melhor trabalhador. Muitas vezes ela fala, não quero mesmo. Estou fazendo uma coisa bem diferente disso que você está pensando. Não é para cá que eu estou indo, eu estou indo para outro lugar. Você que está dizendo, você que está querendo ir para lá. Agora, tem uma outra força, um outro desejo, uma outra vontade que está indo não de acordo com a sua consciência, porém eu preciso dela. Porque ela também é uma forma de me animar, ela também é uma forma de trazer desejo, ela também me traz alguma outra maneira de como eu vou me relacionar. Eu não vou ficar sempre com a mesma maneira. Então, de novo, a gente chega no ponto de quanto mais fantasias eu tiver, quanto mais possibilidades eu tiver de fantasiar, eu ganho formas diferentes de me relacionar, até com a mesma pessoa. Tem gente que troca de casamento para continuar com o mesmo casamento. Agora, se eu trocasse de fantasia, eu podia ter um casamento diferente com a mesma pessoa, por exemplo. É um exemplo. Não, às vezes tem que trocar de casamento mesmo, enfim. É múltiplo o negócio. Não é uma resposta pronta. Isso que angustia muito. É sair de uma atitude de uma resposta pronta. Tô falando pra caramba, O tô ficando com sono. Olinda tá com a mão levantada, a gente já está partindo aí para as últimas considerações, mas pode perguntar, Olinda. Tá. É uma pergunta muito básica, sabe? Que quando o Rhodes fala assim, dependendo como você trabalha com a imagem, ela vai embora.
Isso me traz uma certa angústia, porque assim, eu aprendi a trabalhar com sonhos muito baseado nos estudos da Von Franz. Quando vem Hillman, ele traz uma proposta muito nova, né, de ficar com a imagem. Uhum. Bom, eu tenho uma cliente, então, que ela chega e me traz que ela sonhou com uma serpente dentro do quarto dela, né? A serpente, ela tem uma simbologia quase que infinita. Mas, enfim, eu vou trabalhando com essa imagem da serpente dentro do contexto que essa cliente vive. Não é isso? A primeira fazendo associações que ela me traz e dentro do contexto que ela vive. Na sua proposta, a ideia é ficar com a imagem e fazer mais o quê? Então, na verdade, assim, é um ponto, né? Porque tem vários estilos, né? Para a gente trabalhar com a imagem, quer dizer que tem uma forma pronta. E a sua, ela não é inválida, né? Quando o Hillman ele traz uma possibilidade, ele não está invalidando. Ele não está dizendo, puxa, isso daqui joga fora. Ele está dizendo, olha, mas vamos tentar se aproximar de algo que seja mais próximo possível dessa imagem. Então, se ela é algo que se repete, algo que continua incomodando e se repetindo, será que ela ainda não continua inconsciente de alguma forma? Então, como ela está se apresentando hoje, é da mesma forma que ela se apresentava, sei lá, 2 anos atrás? Então, será que a própria serpente não se transmutou em alguma coisa? Será que antes ela Sim, me picava, me enrolava demais? Então, peraí, tem alguma coisa me enrolando. Claro que a gente está conversando com metáforas. A gente não vai falar com o sonho para ficar ali numa abstração, no abstratismo ali. Claro que a gente vai fazer uma relação com isso. Mas qual que é a sacada do Hillman? Não é nem minha. A do Hillman é mais ou menos a seguinte: se eu conversar bem com essa cobra, qualificar bem essa cobra, eu vou começar a pensar em vários aspectos da minha vida de uma outra forma que eu não pensava. Peraí, então esse negócio aqui está me enrolando. Mas como é que ela está me enrolando? Ou está me hipnotizando? Nossa, então tem algum aspecto que fica me hipnotizando, então a serpente me hipnotiza, mas como? Não é pelo olhar, é pela dança que ela faz, eu fico meio hipnotizada. Então eu começo a qualificar a serpente. Depois vai aparecendo outras imagens do cotidiano. A gente está buscando, de alguma maneira, conversar com a vida e com a morte. Não é com a vida ou com a morte. É com os dois juntos. Até pegando a, a percepção politeísta, Zeus e Hades são irmãos. Então, eles acontecem concomitantemente. A relação de irmandade é de concomitância. Duas coisas que aparecem juntas, ao mesmo tempo. Então, se eu estou conversando com a serpente, é claro que eu estou conversando com aspectos da vida da paciente. Só que a serpente está no Hades, está na morte. É uma parte inconsciente do meu cotidiano. Então, quanto mais eu conseguir conversar com essa serpente, ao invés de tentar classificá-la, porque a nossa primeira tentativa, quando a gente fica muito angustiado e não entende, talvez ela me apresente outras coisas sobre ela que eu não tinha visto. É uma serpente grande, muito longa, ela aparece quando eu estou dormindo, quando eu estou acordado, que lugar que ela aparece, onde ela costuma aparecer, ou ela aparece em todo lugar. Tudo isso são qualitativos. E sim. aí eu vou começando a conversar com aspectos de algo que se apresenta como uma serpente. Não é uma serpente, não é literalmente uma serpente, é algo que se apresenta como uma serpente. Tem até um livro do Riemann que ele diz o seguinte: não é a imagem de uma girafa, é uma imagem como uma girafa. Tem uma diferença nessa forma de tratar. Se ela é como uma, então ela também é outra coisa. Ela não é a outra coisa, mas ela é também outra coisa. Ela é um estilo de animação. Ela é um animal. Não sei se consegui condensar um pouco a sua pergunta aqui, viu, Olinda? Sim, sim, não, deu sim. Obrigada. Mas, É, se não tivermos mais nenhuma pergunta, acho que a gente pode aí fazer um fechamento, Rogers. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Eu queria comentar. Pode falar. Obrigado, Sabina.
Quer dizer, eu acho que, hein, Rod, parabéns pela fala, eu gostei muito. Ah, obrigado. E eu acho que essa é um bom início para os nossos encontros, né, Sabina? Eu acho que foi uma bela, começamos muito bem com o Rhodes, né, com essa estrutura, e é uma forma de ampliar lá esses trabalhos de pesquisa lá no livro, né, do nosso livro sobre os livros negros, e o Rhodes abriu com chave de ouro, né? Eu achei muito rico e trazer essas considerações do Rhodes. E a gente vai continuar na próxima vez com outra fala, né, Sabina? E vai ficar aberto aqui a vários autores dos livros negros para esse encontro nosso, que está muito produtivo e promete muito, né? Exatamente. Nós vamos no dia 4 de maio, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, nós vamos ter a palestra do Duarte Guerra, em que ele vai trazer um olhar junguiano para a riqueza do universo xinguano. Ele tem uma experiência com os índios lá do Xingu, né, com o povo, e ele vai trazer esse olhar aí, bastante rico, trabalho que ele faz maravilhoso lá com esse povo, tá? E então é isso, Rogers. Eu agradeço muito aí a sua disponibilidade em compartilhar as suas ideias, né? Você quer fazer algum último comentário para a gente fechar? Ah, eu só fico bem agradecido, né? Fico agradecido também a todo mundo que está aqui, que participou, que é um convite, eu acho que é uma proposta muito legal essa que a Rita imaginou e a gente está estreando ela aqui, porque aí a gente ganha uma possibilidade da gente começar a conversar com várias ideias. Em vez de a gente ficar só com a nossa própria ideia, a gente vai compartilhando. Eu acho que é exatamente essa proposta que nos torna mais psicológicos, inclusive. A gente compartilhar as nossas ideias, a gente poder compartilhar a forma como a gente trabalha, como a gente imagina, como a gente se relaciona. Então, só tenho a agradecer, viu, Sabina, por estar estreando aqui nossos encontros. E E agradecer a até, Rita também, que teve a ideia desses encontros, exatamente. né? E então é isso, nós estamos gravando, eu vou compartilhar então o link lá para quem não puder, quem não pôde estar aqui, quem quiser rever, e o grupo vai ficar um pouquinho ainda por um tempo para eu poder fazer a divulgação dos próximos encontros, né? E quem quiser fazer perguntas, acessar o Rhodes, vai estar lá, tá bom? Muito obrigada e boa noite a Muito bom. todos. Muito bom, Obrigada, gente. viu, Obrigada, viu? Rhodes? Obrigado. Obrigada, boa Obrigada. noite. Muito bom. Parabéns, Rhodes. Eu que agradeço. É.